Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita. Eu estou aqui para ler um texto de Ana Caroline Martins, O Deus que Faz. Esse texto foi escrito para o Manancial. Lembrando que o Manancial é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que traz para nós o quê? Meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. E eu, como não contribuí nada com a irmã Ana Caroline Martins, o que eu vou fazer? Vou ler o texto que ela escreveu e contar aquilo que eu entendi. Tá bom? Então, isto esclarecido, vamos orar ao Senhor que nos mostre o que temos que aprender. Senhor Jesus, que nós possamos compreender a importância do Deus que faz, que possamos dar graças todos os dias pelas coisas que o Senhor tem feito, que o Senhor nos perdoe, nos torne melhores e que nesse momento Tu possas nos ensinar para que possamos colocar a Tua palavra em prática. É o que pedimos, não porque merecemos, mas em Teu nome, Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, então o Deus que faz, o nosso texto bíblico está em Deuteronômio 32. Pega aí a sua Bíblia, porque o texto é grande, e nós vamos ler juntinhos, tá bom? Então vamos lá, é o terceiro livro do Velho Testamento, Gênesis, Números e Deuteronômio. Vai lá no capítulo 32 e vamos ler juntinhos agora a canção de Moisés. E diz assim: escutem, ó céus, e falarei. Ouça, ó terra, aquilo que digo. Que meu ensino desça sobre vocês como chuva, que minhas palavras se derramem como orvalho, caiam como chuva sobre a grama, como garoa suave sobre o capim novo. Proclamarei o nome do Senhor. Exaltemos o nosso Deus. Ele é a rocha e suas obras são perfeitas. Tudo que ele faz é certo. É um Deus fiel que nunca erra. É justo e verdadeiro. Seu povo tratou de maneira desleal, agiu maldosamente e não como seus filhos. São uma geração perversa e corrompida. É assim que retribuem ao Senhor, povo tolo e sem juízo. Não é Ele o Pai de vocês que os criou? Não foi Ele quem os fez e os estabeleceu? Lembrem-se dos dias de muito tempo atrás, pensem nas gerações passadas, perguntem a seus pais e eles os informarão. Consultem os líderes e eles nos contarão. Quando o Altíssimo distribuiu a terra entre as nações, quando dividiu a humanidade e fixou os limites dos povos de acordo com o número de filhos de Israel. Pois o povo de Israel pertence ao Senhor. Jacó é a sua propriedade especial. Encontrou-os numa terra deserta, numa região isolada e de ventos uivantes. Cercou-os e cuidou deles. Protegeu-os como a pupila dos seus olhos, como a águia que incentiva seus filhotes e paira sobre a ninhada. Ele estendeu as asas para tomá-los e levá-los em segurança sobre as suas penas. O Senhor e mais ninguém os guiou, nenhum Deus estrangeiro os conduziu. Ele os fez cavalgar sobre lugares altos da terra e alimentar-se de frutos dos campos. Nutriu-os com o mel da rocha e azeites dos altos rochedos. Alimentou-os com coalhada do gado e leite do rebanho, com a gordura dos cordeiros, de carneiros, de bode de Bazã. Comeram o melhor do trigo e beberam do vinho mais fino que as uvas podem dar. Mas Jesurum não demorou em engordar e se rebelar. O povo se tornou pesado, corpulento e empanturrado. Então, abandonaram o Deus que os criou, fizeram pouco caso da rocha da sua salvação. Provocaram seu zelo, adorando deuses estrangeiros, despertando sua fúria com ídolos detestáveis. Ofereceram sacrifícios a demônios que não são de Deus e deuses que não conheciam. Deuses novos sem história, deuses que seus antepassados jamais temeram. Abandonaram a rocha que os gerou e esqueceram-se esqueceram-se do Deus
que os fez nascer. O Senhor viu isso e se afastou, provocado a ira por seus filhos e filhas. Disse: eu os abandonarei, veremos o que será deles. Pois são uma geração perversa, filhos infiéis, provocaram meu ciúme adorando coisas que não são de Deus, despertaram minha ira com seus ídolos inúteis. Agora provocarei seu ciúme com uma gente que nem sequer é povo. Despertarei sua ira por meio de uma nação insensata, pois minha ira arde como fogo e queima até as profundezas da sepultura. Devora a terra e todas as suas colheitas, e incendeia os alicerces sobre os montes. Amontoarei as calamidades sobre eles e os derrubarei com minhas flechas. Eu os enfraquecerei com fome, febre alta e enfermidade mortal. Enviarei as presas dos animais selvagens e o veneno dos serpentes que se arrastam no pó. Fora de casa a espada trará morte. Dentro dela o pavor atingirá rapazes e moças, crianças e idosos. Meu desejo era aniquilá-los, apagar a sua lembrança entre os povos. Mas temia a reação dos inimigos de Israel, que entenderiam mal e diriam: foi o nosso poder que triunfou. O Senhor nada teve a ver com isso. Israel, porém, é uma nação sem juízo. Seu povo é tolo, sem entendimento. Ah, se fossem sábios e compreendessem essas coisas. Ah, se soubessem o fim que os espera. Como poderia só uma pessoa perseguir 1000 deles e 2 pessoas fazer 10.000 fugirem? A não ser que sua rocha os tivesse vencido, a não ser que o Senhor os tivesse entregado. Mas a rocha dos nossos inimigos não é como a nossa rocha, como até eles mesmos reconhecem. A videira deles vem da videira de Sodoma, dos campos de Gomorra. As uvas deles são veneno e seus campos são amargos. O vinho deles é veneno de cobras, peçonha mortal de serpentes. O Senhor diz: acaso não selei essas coisas e as guardei em meus tesouros? A vingança cabe a mim, e eu lhes darei o troco no devido tempo. Seus pés escorregarão. O dia da calamidade chegará, e o seu destino os alcançará. Por certo, o Senhor julgará seu povo e mudará seus planos para seus servos quando vir que a força deles se esgotou e que ninguém sobrou, nem escravo e nem livre. Então ele perguntará: onde estão seus deuses, as rochas que se refugiaram? Onde estão os deuses que comeram a gordura e os sacrifícios e beberam o vinho e as suas ofertas? Que esses deuses se levantem e os socorram, que eles lhes deem abrigo. Vejam agora que eu sou o único, não há outro Deus além de mim. Causo a morte e dou a vida, causo a ferida e faço sarar. Ninguém pode escapar da minha mão poderosa. Agora levanto a minha mão para o céu e declaro: tão certo como eu vivo, quando eu afiar a minha espada reluzente e começar a fazer justiça, eu me vingarei dos meus inimigos e darei o troco aos que me rejeitaram. Farei minhas flechas se embebedarem de sangue e minha espada devorará carne, o sangue dos massacrados e dos prisioneiros e as cabeças dos líderes inimigos. Alegrem-se com ele aos céus e todos os anjos de Deus o adorem. E alegrem-se com o seu povo, ó nações, e todos os anjos se fortaleçam nele. Pois ele retribuirá o sangue dos seus filhos e se vingará de seus inimigos. Ele dará o troco aos que o odeiam e purificará a terra do seu povo. Então Moisés falou com Josué, filho de Num, e recitou todas as palavras dessa canção para o povo. Quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras ao povo de Israel, acrescentou: levem a sério todas as advertências que hoje eu lhes dei. Transmitam-nas como ordem a seus filhos, para que eles cumpram fielmente todos os termos desta lei. Não são palavras vazias, são a vida de vocês. Se obedecerem a elas, terão vida longa na terra, da qual tomarão posse quando atravessarem o Rio Jordão. Amém? Bem, irmãos, o texto é bastante longo, mas eu resolvi ler com os irmãos, porque muitos de nós não temos o hábito de ler a Bíblia, e que dirá quando vemos que o texto é longo, né? Então eu li com os irmãos para que a gente possa
aproveitar aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. O versículo escolhido é o 3, que diz: proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus. Ora, após uma longa peregrinação, o povo de Israel está lá chegando em Canaã, está lá chegando na terra prometida. E aí o que Moisés faz? Ele vive os seus últimos momentos ao lado deles. Ele ficou 40 anos com eles no deserto, mas agora chegou a hora de se despedir, né? Porque ele sabia que ali em pouco tempo ele ia morrer. Então, Moisés já sabia que ele não iria entrar na terra prometida. Então, o que acontece? O Senhor escolheu um novo líder, que era Josué, né? Então, Josué passa a ser o novo líder e ele é apresentado como o líder deles e ele vai entrar com o povo em Canaã. Imagino, né, como Moisés deve ter se sentido, né? Então, em clima de despedida, ele apresenta o quê? Essa canção que nós lemos agora diante de todo mundo lá de Israel. Então, ele fala, né, aquelas coisas que o Senhor tinha em mente para dizer para eles, né? Orientando-os. Para quê? Para dali para frente, eles não se esquecerem da mão poderosa de Deus e que eles pertenciam a esse Deus. E que eles atravessaram aqueles 40 anos no deserto porque Deus esteve com eles. E durante o que Moisés está falando, ele vai lembrando os hebreus os feitos poderosos do Senhor. Por quê? Porque muitos daquela geração tinham que ouvir, né? Porque toda geração que foi rebelde morreu no deserto. E até essa geração que iria entrar uma outra geração. Então elas não tinham vivido aquilo que ficou para trás, mas elas ouviam falar. Mas o que aconteceu? Moisés fala sobre os feitos poderosos do Senhor, mas Israel não tem um comportamento que fosse bacana. Eles foram super inadequados. E eles fizeram o quê? Escolheram um caminho que não levava a Deus, um caminho ruim, um caminho de apostasia. E aí Moisés continua narrando como o Senhor se revolta contra o povo, como ele usa os inimigos do povo como instrumento de repreensão. Não era à toa o sofrimento que eles passaram, não era à toa. E no final ele acaba dizendo para o povo guardar aquelas palavras e ensiná-las para as próximas gerações. Por quê? Porque essas palavras seriam como vida, né? São as palavras que mostram quão poderoso é o nosso Deus. Deus queria ter um relacionamento íntimo com seu povo e se apresentou a este povo de diversos modos, em diversos momentos, de diversas maneiras, por meio de atos super, mega, master plus maravilhosos. E diante do que Deus faz, a gente tem que aprender sobre quem é esse nosso Deus, por cada coisa que ele faz. O nosso primeiro contato com Deus é através daquilo que ele faz. E com isso a gente vai vivendo o quê? Experiências que a gente passa a conhecer a Deus. Então não é bagunçado assim. Quando a gente tem contato com o Senhor, a gente vê as coisas que ele fez e passa a conhecê-lo. Então a pergunta que não quer calar é: de qual feito que o Senhor promoveu na sua vida que você pode se lembrar hoje e trazer esperança para o seu coração? E todas as maravilhas que o Senhor fez, quando você se lembra, qual é aquela mais especial que pode trazer esperança para você? Pense nisso e celebre com alegria os atos poderosos do Senhor na sua vida. Amém? Nosso manancial termina assim, creia nesse Deus maravilhoso, ele é o Deus que faz maravilhas em nosso meio. Com alegria, celebre os seus atos poderosos. Bom, meus irmãos, eu me despeço aqui com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço. Parece um laço, E quero, irmãos, que vocês foquem nesta verdade, aquela que está em Isaías 40:31. Lembrando, que aqueles que esperam no Senhor terão suas forças renovadas. E lógico, lembrar-se o tempo todo do Deus que faz. Amém? Eu me despeço aqui com a minha palavra de ordem, que é
Gratidão.